É muito bom poder ser confrontado, né? Então, receber essa missão e assim eu vou atender o chamado. Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, de capítulo 20, o versículo 9 até o 12. O versículo de Atos é muito conhecido, né? Principalmente essa palavra, né? Ela já vem sendo acompanhada de acordo com a nossa trajetória, né? Então muita gente já pregou em cima desse assunto, né? Então, mais uma vez, o Senhor nos confronta, né? Na mesma palavra, né? Então, a palavra é a mesma, mas cada dia que a gente abre as nossas Bíblias e vai ler, nós vemos uma outra interpretação, ou seja, um outro significado para nós, né? Cada um recebe de Deus da maneira ao qual Deus quer que a gente receba, né? Amém, igreja? Então, leamos assim, irmãos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caindo do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado à morte. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levando vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Amados, podem sentar. Amados, nos confrontamos nessa noite com uma situação muito inadequada, né? Um jovem sentado numa janela e veio cair por um descuido ou até mesmo uma displicência, né? Paulo, um homem letrado, muito sábio, né? Tinha os discursos mais longos existentes, né? Na Bíblia, né? Relata esses discursos de Paulo que varava a noite até amanhecer, né? E esse jovem, sentado ali na janela, ele veio adormecer e cair. O que nós vemos com isso? No momento em que nós estamos desapercebidos, é o momento que a gente cai, não é verdade? Aquele jovem veio cair porque ele cochilou, ele pestanejou, titubeou e caiu. Mas o que me chama mais a atenção não é a queda do jovem. O que me chama a atenção é que dentre 3.000 pessoas, ninguém, não tinha um naquele local que estendeu a mão àquele jovem para tirar ele daquela situação, ou percebeu que ele estava sonolento. Muitas das vezes acontece isso conosco. Nós vemos Eutico na janela, nós sabemos que Eutico está na janela, só que não ajudamos Eutico na janela, porque o nosso problema, a nossa situação, a nossa visão nos impede de olhar para o lado, olhar para Eutico. Eutico era um jovem inexperiente, era um jovem que estava querendo ver Paulo falar. Só que a inexperiência daquele jovem o fez cair e vir a óbito. Precisou
um homem morrer para 3.000 pessoas notar que ele estava adormecendo numa janela. Amados, isso nos reflete um querer ajudar, um querer ficar mais atento, abrir nossas visões, a visão para o alvo. Nós sabemos, a Bíblia nos relata de homens que perderam sua visão, homens que ficaram displicentes, homens que perderam seus governos, homens que decaíram em pecado por não estar atento, por perder esta visão. Nós não podemos em momento algum perder o foco, perder a visão, porque desde Gênesis ao Apocalipse vem nos relatando dos homens fortes, bravos, guerreiros que decaíram por perder a visão ou estar displicente naquele momento. Homens chamados de Deus com promessa, anteciparem promessas, quererem antecipar o id de Deus, o querer de Deus. Amados, toda vez que nós nos ficamos displicentes, o homem ele cai. Se o homem ele cai, ele pode se reerguer, porque Paulo naquele momento foi até aquele jovem, debruçou sobre aquele jovem, falou no ouvido daquele jovem e trouxe ele novamente à vida. Teve jeito, teve propósito. Aquele homem teve que cair, aquele jovem teve que cair para que todos pudessem ver que quando você está displicente, você cai, mas você pode se levantar. Nós podemos nos levantar, nós podemos nos confrontar com Deus, porque é no cair do homem é que Deus age, é no cair do homem que Deus o levanta, é no nosso cair que Deus vai nos acalentar, é no nosso cair que Deus nos dá a nova vida. Amados, nada fica despercebido, nada fica no escondido, nada fica no oculto. Nós precisamos aparecer, nós precisamos cair. Deus permite que nós cairmos para podermos nos levantar, nos reerguer com novas forças, com o novo de Deus, com uma nova vida, com um novo espírito, com um espírito lavado e remido, um espírito fortificado, um espírito pronto para lutar. Amados, a queda não é uma perda. A nossa queda é para mostrarmos que nós somos homens, nós somos falhos, nós somos pequenos. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos renova, Ele nos levanta de novo. Ele faz de novo o nosso brilho voltar. Mais uma vez, é o Senhor mostrando que o nosso cair não é vergonhoso. Nós passamos por um processo de renovo. Para você renovar, você precisa morrer para ressuscitar em Cristo. Amados, precisamos prestar muita atenção nesses pequenos detalhes. Nós não podemos deixar a nossa fraqueza, as nossas sujeiras no oculto. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor nos deu uma alma maravilhosa que um dia Ele vai requerer. Mas a sua alma não pode estar suja, ela tem que estar imaculada. A sua alma tem que estar em perfeito estado, porque o Senhor te entregou o melhor. Então não adianta nós pregarmos o amor,
nós pregarmos que Deus é bom. Não adianta nós pregarmos se nós estamos sujos. O que vai me levar se eu pegar uma roupa suja que foi usada a semana inteira e vestir no meu corpo? A própria ciência diz que nós temos urticárias no nosso corpo, e tudo de imundo que pegar na gente, a gente cai. E assim mesmo é nosso espírito para Deus. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter a visão. Nós sabemos que no reino de Davi houve várias quedas de Davi. São homens que a Bíblia nos relata que era segundo o coração de Deus. Eram homens que eram voltados para o Senhor, mas por não terem a visão, houve a queda desses homens. Nós sabemos que a queda de Davi, uma das quedas de Davi, né, foi a bela moça, né? Então Davi, ele caiu porque ele não estava vigiante naquele momento. Mas o que Deus fez? O confrontou na queda dele. Precisou Davi cair para que Deus reerguesse Davi. Após a queda, Davi foi um rei de excelência. Na passagem de Gênesis também, nós sabemos que o primeiro homem, ele fraquejou. O primeiro homem, ele perdeu a visão. Ele perdeu por 2 vezes a sua visão. Ele perdeu a visão espiritual e perdeu o bom senso, porque ele quis confrontar Deus e dizer que foi Deus que deu a mulher a ele. Mas a promessa não era para a mulher, a promessa era para ele. Portanto, só foi consumado quando ele caiu. Deus o chamou e perguntou a ele onde é que ele estava. Ele estava no oculto, ele se escondeu. Amados, não podemos nos esconder. Nós precisamos nos mostrar para Deus. Amados, naquele momento, Adão, ele se vestiu, ele se cobriu, ele se escondeu por falta de visão. Amados, não podemos perder nossa visão espiritual, a visão de Deus. Não podemos fazer que nem Eutico cair. Mas se nós cairmos, não podemos nos esconder, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nós sabemos, na Bíblia nos relata, que Sara, ela entregou a sua serva a Abraão por falta de visão. Muitas das vezes nós pegamos os nossos preciosos, as nossas melhores coisas e jogamos fora por falta da visão. Nós pegamos a nossa família e entregamos de bandeja por falta de visão. Nós precisamos focar na visão. Se hoje você tem sua família, cuide-a, não lance-a fora. Amados, precisamos nos focar mais. E eu preciso me focar mais. Eu também me incluo nessa pregação, amados, porque Deus, Ele fala para todos, não fala só para um. Então naquele momento, amados, que Eutico caiu, naquele momento que Eutico veio a queda e morreu, eu fico me perguntando, e as pessoas que estavam ao lado de Eutico, não poderia ter ajudado Eutico?
Não poderia ter tirado o Eutico daquela situação. Eutico, vem para cá. Eutico, não fica aí. Eutico, se você ficar aí, você vai cair. E o que nós estamos fazendo pelos nossos Euticos? Quantas das vezes nós estamos trabalhando, ou no seio familiar, às vezes numa festividade a gente acaba se envolvendo com as festividades, esquece do mais importante, que é o ID de Deus, e deixamos nossos Euticos cair da janela e morrer. Deixamos nossos Euticos perder a vida. Quando o Eutico perde a vida, que a gente vai lembrar que Eutico estava numa situação difícil. Deus não fez o mundo para ser Euticos. Deus não fez o mundo, Deus não fez a gente para a gente morrer. Amados, nós como evangélicos precisamos tomar uma posição referente aos Euticos que estão por fora. Quantos Euticos nós conhecemos aí na rua? Todo mundo é cria de Saracuruna, todo mundo é cria de Ana Clara, todo mundo é cria daqui de Campos Elíseos. Todo mundo conhece todo mundo. O que nós estamos fazendo pelos nossos Euticos? Estamos deixando eles caírem da janela, mais uma vez. Estamos deixando nossos Euticos morrer. O que vem à minha mente nesse momento, porque essa passagem veio a semana inteira me confrontando. Vem falando de quedas, vem falando de renovo, vem falando de perdas. Amados, nós como seres humanos só vamos perceber algo quando nós perdemos. Nós precisamos perder para poder ver uma coisa que você está guardando ali há muito tempo. Você só vai dar conta que aquela coisa te fez falta ou te faz falta quando você perde, ou quando ela não está mais nas suas mãos. Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter essa ampla visão. Porque se o homem perde a visão, ele perde foco. E uma vez o homem sem foco, ele dá brecha. Ele se perde. Ele se corrompe. Ele é facilmente atingido. Quando o homem sai da sua visão espiritual, quando o homem ele perde o seu foco, ele é facilmente manipulado. Nós temos um livre-arbítrio. Nós não precisamos ser manipulados por ninguém. E nós, por falta de visão, estamos sendo manipulados. Às vezes por um conhecido, às vezes pelas notícias, às vezes pela nossa família. Muitas das vezes você vai falar com a sua família sobre Deus, sobre Jesus Cristo, e fala, não quero saber porque você é errado. Amados, se nós não conseguimos confrontar os nossos entes queridos, a nossa família, como nós vamos confrontar o mundo? Precisa eu viajar por estrangeiro para pregar lá fora se eu tenho gente morrendo do meu lado? Precisa eu sair de dentro da minha casa para mostrar o amor de Deus se eu tenho minha filha que está do meu lado? A minha filha mal olha na minha cara, a minha esposa mal fala comigo, o meu genro não sai do meu lado, porque se ele ficar do meu lado eu fico estressado com ele. Aí é muito fácil eu chegar para os outros que não conheço e falar assim, Deus é amor. Mas e se Deus é amor, por que eu não estou amando o Eutico da minha casa? Por que eu não estou cuidando do Eutico da minha casa? Amados, nós precisamos ter a visão. Nós precisamos fazer um renovo que começa de dentro da nossa casa. Não adianta eu falar, Senhor,
toma meu ser, entra na minha vida, eu sou sua morada. Mas eu tenho um monte de gaveta que está suja. Eu tenho portas que estão trancadas 7 chaves lá. Eu tenho portas que nunca foram abertas. Eu tenho mágoas guardadas desde quando eu tinha 12 anos de idade. Como eu vou servir um Deus que é amor, falar de amor, mostrar amor, se eu estou com o meu coração sujo, se eu estou com a morada do Senhor suja? Amados, eu não sei por que eu estou falando dessa forma, eu não sou assim. Todo mundo sabe que eu sou engraçado, sou brincalhão. Só que a semana inteira eu estou sendo confrontado por Eutico. A semana inteira eu estou sendo confrontado por essa palavra. Amados, eu escrevi o que era para ser dito aqui, eu esqueci o caderno em casa. Eu simplesmente não peguei o caderno que estava em cima junto com o meu celular. Eu não tinha nada preparado disso. Não era isso que era para ser falado. O meu foco era outra coisa. O meu foco era renovo. Mas se você está deixando o Eutico morrer, você precisa ser renovado para poder salvar Eutico. Se você não se renovar, você não vai salvar Eutico. Aleluia. É um culto de quinta-feira, é um culto mais light, mas o Deus que estava no culto de domingo está aqui também. É o mesmo Deus que confrontou domingo quando falou de descer a casa do olheiro. É o mesmo Deus que falou de manhã, é o mesmo Deus que falou de noite, é o mesmo Deus que fala de tarde. Por minha vontade eu não estaria aqui, mas lançaram o desafio e eu aceitei, porque eu sabia que Deus tinha falar alguma coisa para mim, falar alguma coisa para os irmãos, falar alguma coisa para alguém que está precisando de ouvir. Oh, aleluia. Meu pastor perguntou se eu estava preparado. Eu disse para ele: pastor, eu já nasci preparado. Eu não sei porque que eu disse aquilo. Só que eu não nasci preparado. Quem nos prepara e capacita é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos capacitou, Ele que nos reergueu. Nesse momento, nós precisamos arregaçar nossas mangas e salvar Eutico, porque na nossa Bíblia relata que todos os homens que caíram se reergueram. Se eles se reergueram, é porque eles foram confrontados onde eles caíram. Deus não te leva para longe de onde você caiu. O Senhor te levanta onde você caiu, porque é no lugar de vergonha que Ele vai te exaltar. É no lugar onde você foi envergonhado é que Ele vai fazer você ser exaltado. Nós não precisamos sair de onde a gente caiu. Nós só precisamos limpar a sujeira. Nós precisamos abrir a porta do nosso quarto. Nós precisamos abrir nossas gavetas e tirar tudo para fora. Porque uma vez uma porta aberta, uma vez um quarto limpo, ele nunca mais fica sujo. A sujeira de outrora que estava naquele quarto, a qual você limpou, ela não volta mais. Porque o Senhor, quando Ele limpa, Ele limpa. Quando Ele molda, Ele molda. Quando Ele renova, Ele renova. Ele não troca, Ele renova. Ele faz um novo. Ele muda.
Uma vez o Senhor entrando no quarto, Ele muda tudo de lugar. Amados, precisamos ter essa visão. Precisamos nós termos esse renovo. Aleluia. Nós precisamos nos renovar. Nós precisamos ser um vaso novo, um vaso de honra. Precisamos produzir coisas melhores. Precisamos salvar os nossos próximos. Eu preciso salvar o meu próximo. Eu preciso ser ressuscitado. Nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser lavados. Mas para isso nós precisamos abrir nossas gavetas. Mas para isso nós precisamos tirar tudo para fora. Para isso nós precisamos mostrar ao Senhor: Senhor, estou aqui. Foi aqui que eu caí. Foi aqui que eu errei. Foi aqui que eu pequei. O salmista uma vez disse: pequei contra ti. O Senhor sabia que ele tinha pecado. O Senhor sabe que nós pecamos. O Senhor sabe que nós estamos errados. Mas nós precisamos abrir, porque o Senhor não mete o pé e entra. Para poder o Senhor fazer alguma coisa por nós, precisamos abrir. Dê a chave a Ele. Dê a chave da nossa vida a Ele. Dê a chave da sua vida a Ele. É o que nós precisamos nesse momento, para nós podermos salvar o nosso zêutico. Amado, não vou me estender muito. Eu sei que eu já falei até um pouco mais. Mas não só é de mim, é de Deus, porque está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Você quer ser confrontado? Entra no seu quarto e ora e lê a Bíblia. Ali Ele vai te confrontar. Como eu fui confrontado por esses versículos a semana inteira, gente. Eu não entendi o porquê. Eu queria mudar de versículo e não conseguia. Eu fiz uma métrica para esse versículo e não consegui entregar essa métrica. Mas porque não sou eu, é Deus. Se nós não renovarmos, não adianta. Deus é que manda, é Ele que faz. Amados, eu agradeço essa oportunidade, essa rica oportunidade. Vou entregar por aqui, porque eu sei que o Senhor tem mais para falar, mas não vai ser de mim. Amém?